Quer saber o truque para sua dieta funcionar? Acompanhe esse vídeo. Para quem não me conhece, eu sou Polly Takao, sou personal trainer e antes da gente falar sobre como fazer a sua dieta funcionar, se inscreva aqui no canal para acompanhar de forma inédita todos os vídeos que a gente produz semanalmente. Mas para que você acompanhe todos os nossos vídeos, é importante que você se inscreva e ative a sinetinha para que o YouTube te notifique dos vídeos que a gente vem produzindo aí, de todo o material que a gente vem fazendo aí, que estão super legais. Então vamos nessa? Quando a gente fala em seguir uma dieta, seguir um hábito de vida e tal, eu acho que é muito mais complexo do que a gente lê na literatura, né, nos artigos e tudo mais, né? Isso retrata o comportamento das pessoas e quando alguém vira pra mim e fala assim, Polly, você tem que ajudar o fulano de tal, ele precisa emagrecer, ele precisa se cuidar. Eu falo pra pessoa o seguinte, isso tem que partir de dentro dela, de dentro daquela pessoa. Porque se a pessoa não quiser, se não for uma coisa que ela acha um motivo adequado, que ela acha um motivo que supere todo, que seja forte o suficiente para superar todo o esforço ali que ela vai ter que fazer no dia a dia dela, não vai adiantar nada. Pode ter toda uma equipe em volta dela para poder ajudá-la, que depois que aquela equipe, aquele suporte foi embora, ela vai voltar a ter os hábitos antigos. Então, quando a gente fala em mudar a sua dieta e fazer com que ela dê certo, a gente tá falando em mudar uma coisa que você faz 24 horas por dia, que é se nutrir, se alimentar. O pessoal fala assim, eu não gosto de pensar em dieta, eu não gosto de fazer dieta porque eu tenho que pensar em comida o dia inteiro. Mas eu falo, mas a gente pensa em comida o dia todo, né? Eu penso em comida o dia inteiro. Toda hora tem que comer. Uma hora ou outra eu vou ter que comer. E daí eu tenho que pensar no que eu vou comer. Se eu não pensar no que eu vou comer o que aparecer na minha frente, né? E aí já me falaram isso várias vezes. Eu prefiro comer uma vez de manhã e depois eu como à noite, porque daí eu não tenho que pensar o dia inteiro na comida. E daí existem vários modos de se comportar em relação ao alimento, né? Tem gente que foge do alimento, tem gente que... E a gente tem uma relação muito difícil, eu acho, com o alimento. A gente foi criando uma relação um pouco conturbada com a alimentação ali ao longo do tempo, né? E eu acho que quando a gente fala de alimentação, que é uma coisa que a gente convive o dia todo, não é uma coisa fácil. Eu acho que assim, que o trabalho da nutricionista é muito mais difícil que o meu, né? Quando eu falo com a Ana, com a Serena, que são minhas amigas, eu falo, eu acho que o trabalho delas é um trabalho tão minucioso, que é um trabalho do dia a dia ali, elas veem a pessoa tão menos que a gente, né? Porque eu como personal, eu vejo o meu aluno pelo menos 2 vezes por semana. E fico no pé dele, tô vendo ele semanalmente, né? O nutricionista vê o seu paciente ali mensalmente, quinzenalmente, digamos assim, e o cara tem que comer o dia inteiro, né? E treinar tem aquela questão do desafio do treino, é 1 horinha por dia, né? Tem a questão da interação social com outras pessoas ali, tem todo um outro quesito que anima a pessoa, faz com que a pessoa se motive. E comer tem um quê social também, mas que leva mais para aquela comilança exagerada, para aquela alimentação da fartura, né? Então é muito difícil a gente criar essa relação com a comida. Eu percebo que muitas pessoas, quando a gente fala a palavra dieta, entende que vai comer só um grelhado com uma salada, entendeu? O dia inteiro. E eu não entendo a comida dessa maneira. Eu entendo a comida de uma outra maneira, mas isso foi construindo ao longo do tempo. Eu também tive muito problema com a alimentação. Teve um período da minha vida que eu tive uma crise de anorexia quando eu era adolescente, por alguns pequenos meses, mas que foram cruciais, assim. Fui até internada, fui parar no hospital doente, não sabia o que era, minha família não sabia o que era. E aí o médico descobriu, não sabia o que era, que eu tava sem comer mesmo. Eu fiquei sem comer, simplesmente fiquei sem comer. E nem eu me toquei, sabe quando você não se toca? Eu simplesmente tomava uma vitamina por dia. Eu tomava uma vitamina por dia e ficava sem comer o dia inteiro. Porque eu falei, não quero comer. Essa semana eu não vou comer. Porque eu tava com outros problemas de adolescente, crise de adolescente, sabe? E eu perdi muito peso em um espaço muito curto de tempo. E depois desse meu problema, eu acabei engordando, emagrecendo. Aí tive aquele efeito sanfona, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Aí engordei muito depois que eu consegui emagrecer e agora eu consigo manter. E agora eu tenho uma relação boa com a comida. Porque depois que eu tive esse
esse meu problema ali, esse meu distúrbio alimentar, foi muito difícil pra mim, ó, eu demorei 10 anos pra eu criar uma boa relação com a comida novamente, entendeu? É muito difícil depois a gente, e isso tudo foi se construindo aos poucos. E às vezes eu me pego, na TPM principalmente, eu me pego muitas vezes quase entrando ali num ciclo ruim novamente, né? Porque aí entra aqueles hormônios e tudo mais, a gente fica naquela fúria de comer demais, excessivamente. E aí eu tento me controlar, tanto pro menos quanto pro mais, assim, porque também não é não comer, é comer tudo que eu quero com moderação. Essa é a minha regra geral, eu como tudo que eu quero, não deixo de comer nada, mas eu como tudo com moderação, porque dessa maneira eu consigo não entrar num distúrbio alimentar, que é um histórico que eu já tive quando eu era adolescente, né, de não comer, né, e não quero ter isso novamente. Foi por um período de 1 mês que eu tive, e já foi muito ruim, e isso depois me desencadeou várias coisas, que eu tive vários períodos ruins, assim, ao longo dos anos. Mas enfim, eu acho que quando a gente tá falando de relação com a comida, a gente tem que pensar que a comida ela vai ajudar a gente na nossa disposição, ela vai ajudar a gente no nosso dia a dia, ela é uma aliada nossa, ela não é uma inimiga nossa. E se a gente pensar dessa maneira, eu acho que fica mais fácil a nossa relação com ela, né? A gente não tem que se penalizar na hora de comer, a gente tem que pensar que a comida, ela vai nos ajudar. Acho que se a gente tiver essa relação com a comida, uma relação bacana com a comida, a gente não vai sofrer. Eu vejo muitas pessoas sofrendo na hora de comer. Putz, agora é hora de comer. Aí a pessoa fica nervosa, que não sabe o que vai comer. Ou vai lá e exagera demais. E depois se sente mal, né, com aquilo que fez. Porque acha que se maltratou, né, comeu errado e tudo mais. E não é crime comer o que não tava no cardápio, né? Não tá no cardápio naquele dia, mas aquilo é por um tempo. Às vezes o cardápio que a nutricionista te fez, ele tem uma certa restrição por um certo momento, porque você quer um objetivo determinado por um período, né? E daí a sua nutricionista colocou pra você uma meta, né, que você solicitou pra ela, com uma certa restrição. Se você falar pra ela, olha, eu não quero restringir, eu quero comer um pouco de tudo, me ajuda, ela vai fazer isso pra você também. Porque no final das contas, esse também é o objetivo dela. Tenho certeza que deve ser o objetivo de todas, é ensinar você a comer. Então, tenta criar esse hábito tenta criar um relacionamento com a comida um pouco mais de amizade, digamos assim, né? E não de, putz, isso aqui, de querer que a comida te faça bem, de sentir que aquilo tá te fazendo bem, te trazendo bem. Então, escolher alimentos que você se sente bem com ele, sabe? E não só pelo paladar. É óbvio que isso vai se construindo ao longo do tempo. A gente tem um paladar mais infantil, muitas pessoas têm isso. E aí a gente acha que tem que também querer experimentar coisas novas. E aí ir experimentando, e aí é aquela coisa, 5 vezes. Experimentou 5 vezes, não gostou, tudo bem. Né? Igual a gente faz com criança. Se experimentou 5 vezes, não gostou, beleza, não gostou mesmo. Agora, depois da 5ª vez a gente acaba gostando. Né? Então experimenta de tudo e vai vendo o que te sente bem. Se você comer uma coisa e vê que não caiu legal, ficou sonolento, ficou pesado, não repete, né? Porque não faz legal, não faz bem pra você. E faça pra você o que te faz sentir bem, né? Se a gente criar essa relação com a comida, a dieta vai funcionar e você não vai fugir dela nunca mais. Porque tudo é permitido e você vai começar a conseguir controlar as quantidades e tudo mais. E não é pra você não sair de casa, não encontrar os amigos, porque você quer um objetivo estético, um objetivo de performance e tudo mais, né? E daí você tá dentro de uma dieta mais restritiva. Isso é importante, o social também. É importante que a gente tenha os amigos perto da gente, né? Isso tudo é muito importante. E a comida traz isso pra gente. Por isso que a gente tem essa coisa da fartura, do social ali, envolvido em tudo isso. E é muito difícil a gente, acho que, separar. E não é pra separar mesmo, mas a gente pode controlar um pouquinho o que a gente tá comendo estando com os amigos. Não preciso não estar lá com eles, mesmo tendo aquelas opções ali. É óbvio que não é fácil, né? Do dia pra noite. Vai se construindo ao longo do tempo. Mas a gente pode ir dando um passinho de cada vez e aí ao longo dos anos a gente vai evoluindo cada vez mais. Gente, espero ter ajudado vocês um pouquinho. Então, compartilhando com vocês aqui hoje é um pouco da minha experiência, um pouco da minha vida pessoal. E eu acho que essa experiência possa ajudar vocês
de uma certa maneira. Espero que vocês também possam aí compartilhar comigo o que faz vocês conseguirem ou não seguir a dieta, seguir o planejamento alimentar de vocês, que é uma coisa fundamental, que é uma coisa do nosso dia a dia. Então comente aqui embaixo pra gente poder discutir isso daí e ajudar um aos outros, tá bom? Vejo vocês aí na próxima, curtam aí, compartilhem. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.